Amém, amados. Vamos começar este estudo que se chama Qual é seu testemunho? Vamos orar a Deus para Deus abençoar, abrir o entendimento e poder ser frutífero este estudo, para a glória de Deus e para bem de vossas almas, as almas que estão precisando a verdade do Evangelho. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela obra de Cristo em nossas vidas, por graça, sem merecer. Tua glória, Teu favor, Tua misericórdia, Teu amor nos deste, Senhor, de graça. Por graça somos salvos por meio da fé, Senhor. Merecendo o inferno, merecendo a condenação eterna, nos deste Cristo, tesouro escondido, a pérola de grande preço, Teu reino, Senhor. E te pedimos, Senhor, que muitos dos que escutam Tua palavra hoje e os que vão escutar depois possam, Senhor, também receber esse reino que não pode ser comovido, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abre entendimento, sabedoria, entendimento espiritual, Senhor. Abre os ouvidos, os olhos para o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que possa, Senhor, meu coração, minha alma, minha mente, transmitir, Senhor, Tua palavra. Obrigado por guiar este estudo. Obrigado por confirmar Tua palavra, Senhor, a ser pregada neste estudo. Tu sempre nos guias, Senhor. Quando ouvimos Tua voz, Tu sempre nos guias, Senhor. Obrigado, porque Tu és o bom pastor. Abençoa e, Senhor, obra por meio deste estudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados. Estava agradecendo ao Senhor, já porque eu queria pregar outro tema, né? Minha esposa falou também, uma irmã, que se Deus quiser, talvez no seguinte estudo, irei pregar, que é muito importante também, que tem a ver com não se relacionar, ou não ter comunhão com ímpios, ou ter alianças ímpias, né? Porque é um tema muito importante que temos defendido e temos vivido por anos e anos já, muito tempo. Às vezes temos sido enganados, obviamente, em cair em alianças de homens ou pessoas que ao final demonstraram serem traiçoeiros ou, como a Bíblia chama, de lobos ou falsos cristãos, falsos irmãos. No entanto, temos tentado guardar isso ao longo de muitos anos, já pelo menos quase 20 anos, né? Poderia dizer, a partir de que entendi que eu, claramente que na igreja, no modo geral, de maneira geral, no mundo inteiro, tem falsos convertidos. Começamos a tentar nos juntar com verdadeiras pessoas que foram salvas e remidas pelo sangue de Cristo. No entanto, este estudo, amado, é muito, muito importante, porque tem a ver com qual é nosso testemunho, ou seja, qual é o testemunho de Cristo em nós, e se nós temos um testemunho. Por que é importante? Porque a Bíblia fala de que tem pessoas que vão crer, mas com uma fé que não é uma fé salvadora. Tem pessoas que vão pensar que foram salvos, mas não foram salvos. E temos que ter cuidado, especialmente estes dias finais, amados, porque já se era advertido pelas Escrituras, está nas Escrituras, que iam se manifestar muitos lobos, vamos às passagens, e muitos falsos irmãos, e há pessoas que iam crer na mente, mas não com todo o coração. É muito importante que vocês saibam como se relacionar com pessoas que dizem que são cristãos. Este estudo, então, é para todos aqueles que são verdadeiros cristãos, que já nós até temos muita comunhão, conversamos nas mensagens de áudio, de vídeo, ligações, videochamadas, e temos escutado os testemunhos. Vocês também já têm escutado nossos testemunhos amplamente por meio de pregações na rua, por meio de pregações, estudos bíblicos, obviamente. E muitos de vocês já têm também compartilhado seus testemunhos conosco. Não tantos quanto nós quiséssemos, né? Porque tem no grupo de estudo bíblico pelo menos 200 pessoas e também não todas assistem os vídeos, mas pelo menos mais de 100 estão assistindo os vídeos, mas gostaríamos até de
escutar seus testemunhos de conversão. Quando eu falo qual é seu testemunho, é quando você tem um testemunho de Cristo em você, quando você recebeu salvação e pode contar para os outros algo que ninguém mais pode contar, ou seja, como veio você a ser convertido verdadeiramente, como você veio a ser um filho de Deus verdadeiramente, para você poder não somente contar, sino alcançar os outros a fé de Jesus Cristo. Amém? Então, isto é muito importante, amados. Como eu disse, mais ou menos 18 anos eu aprendi, mais ou menos aos finais de 2005, ou começo de 2006, não me lembro agora exatamente, quando estava nos Estados Unidos, sobre a doutrina da verdadeira e falsa conversão, especialmente da parábola do semeador, com 4 tipos de terra. 3 não foram salvos junto ao caminho, terra pedregosa, ou terra entre espinhos, e a que deu fruto, terra boa, que deu fruto a 30, 60, 100 por 1. Então eu entendi que as pessoas que, muitas, a maioria quase, que eu conhecia, como não tinham frutos de convertidos, e depois até de falar com algumas, eu entendi que a maioria não eram cristãos. E por que, amados? Isto veio à minha mente, meu coração esta manhã, e por meio de orar ao Senhor, buscar ao Senhor, por meio de uma confirmação do Senhor, o Senhor confirmou claramente esse estudo, para não somente ajudar alguns de vocês que não têm testemunho, que eu posso perguntar para vocês, como você foi salvo, de que você foi salvo, me conta qual foi sua experiência de conversão, e muitos talvez de vocês não têm esse testemunho, ou alguns que já têm esse testemunho, que já falaram para nós e também estão seguindo os estudos, né, bíblicos, e sabem que a gente prega sempre nesse sentido, de ter uma certeza de que nasceram de novo, foram regenerados, convertidos verdadeiramente por Deus, o Espírito Santo, através do Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, e vem à minha mente muito, especialmente desde a sexta-feira. Sexta-feira saímos com minha família, a família do irmão Michel, com a Aldair também, e fomos a pregar no centro da cidade, aqui em BH, onde muitas vezes pregamos, que é a Praça 7. E lá pregamos, minha voz está ruim, porque preguei muito forte, depois saí pelas ruas caminhando e pregando com a caixinha de som, muito tempo. No entanto, depois de voltar, o irmão Michel continuava pregando. E depois observei que tinha um grupo de pessoas, um pai, uma mãe e um menino, não tão menino, 23 anos, né? E eles começaram a pôr um quadro, menor que este, né? Deste tamanho, mais ou menos, com uma, como se chama? Seria fazer pintura. Fazer pinturas na rua, então, o que estão fazendo, né? E daí, o homem, que mais ou menos tinha 50 e poucos, quase minha idade, eu penso, mãe também, um menino com 23 anos, começaram a fazer um esquema de evangelismo. Uma cruz, começaram a fazer umas pinturas, demorou 10 minutos, né? Mais ou menos. Pinturas, uma mensagem bem superficial do Evangelho. E depois disso falou, bom, quem escutou aqui falou, Cristo morreu por vocês, Cristo deu sua vida e tal, um pouco do Evangelho, se confessares em tua boca, creres em teu coração, serás salvo, etc. O que todos já escutaram no Brasil e no mundo inteiro, a maioria, né, daqueles que só se dizem evangélicos, e depois de aí falou, vamos orar. Ele orou, e depois de fazer essa oração falou, você já é uma nova criatura, você já está em Cristo, praticamente os que oraram são salvos. E, amados, isto despertou um zelo muito grande, tanto que quando ele já acabou de fazer isso, eu não pude ficar calado, como tinha caixa de som e microfone, pode perguntar em voz alta, né? E perguntar, por favor, me pode explicar que é o verdadeiro ou o novo nascimento? E ele tentou, sim, né? Novo nascimento, nascer de novo, ser outra criatura, tal. Depois daí, então, uma pessoa que faz o que você falou, a oração, tem que deixar o pecado ou não? Sim, então tem que deixar o pecado. E você me pode explicar, foram 3 perguntas.
E a terceira foi: você me pode explicar o que é o verdadeiro arrependimento? E aí ele tentou falar algumas coisas, sim, deixar o pecado, mas um evangelho superficial que eu considero um anátema, um evangelho maldito. Por quê? Porque não menciona arrependimento, que é uma das coisas essenciais para a conversão. O Senhor Jesus, Marcos 1,15, arrependei-vos, creia no Evangelho. Atos 20:21, que pregava Paulo sempre, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. O panfleto deles nem menciona a palavra arrependimento. Uma vergonha de evangelho que eu considero amaldiçoado, porque não é o Evangelho de Cristo. Tem alguns elementos do Evangelho de Cristo, mas não é o Evangelho completo, que chama os homens a morrer ao pecado e a viver para Cristo, ou seja, na fé de Cristo, né? E por que despertou um zelo? Porque a maioria de vocês que estão assistindo, por testemunho pessoal, por conversações e por experiências que todos nós tivemos em diferentes igrejas, entre aspas, a maioria fez esta oração, a maioria fez esta confissão, a maioria fez até chorando, e então eles creem que são cristãos porque fizeram esta oração, porque depois disso foram à igreja, discipulados e passaram pelo batismo. Amados, é triste que falando com esta família, não entrava nas suas mentes o que nós tentamos explicar para eles, que tem a parábola do semeador, que entre as multidões que vai ser lançada a palavra, somente um tipo de terra, ao ouvir o verdadeiro evangelho da renúncia do pecado, obviamente, tomar sua cruz, negar-se a si mesmo, o custo de seguir Cristo, crer em Jesus Cristo, o evangelho que Cristo pregava, que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam, somente um tipo de terra entre os quatro ia ser salvo. E explicávamos, amados, por favor, se 10 pessoas aqui oraram, todas são salvas? E falaram, sim, são salvas. E eles falavam este versículo, Romanos 10, versículo 9 e 10. O que digo? Romanos 10, desculpa. Versículo 9 e 10. Se confessares com tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, tu serás salvo. Viu? Eles confessaram. Eles são salvos. E falar, amado, versículo 10, importante. Romanos 10, 10. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Amados, a confissão é com a boca para a salvação, mas com um coração de fé para a justiça. Se 10 pessoas oram, nós não sabemos que coração essas pessoas têm quando confessaram. E a maioria, depois de uma mensagem tão superficial que eles deram, tão absurdamente superficial, não tem a fé de Jesus. E eles falam, não, sim, eles confessaram já. Confessaram com a boca, não, amados. Aqui a condição é crer no coração. E que precisa ser feito para nós sabermos que a pessoa teve realmente fé no coração, ou seja, com o coração creu para a justiça, justificação, perdão de pecados, que com a boca temos que ver frutos dignos de arrependimento. E amados, neste tempo de engano, neste tempo de doutrinas de demônios, como aquela que mencionei, infelizmente esse ministério caído, qual era a sua justificativa? Não, nós temos mais de, quantos falou? 1.500, 1.200 missionários no mundo inteiro. Nós temos igrejas em mais de 70 países no mundo. Amados, essa é a qualificativa. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então eu lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, trabalhadores de iniquidade. Ou seja, foram pessoas que creram aqui, mas não aqui no coração. Romanos 10, 10 diz, crê no coração, com o coração crê, será salvo.
não fez uma profissão? Se todo mundo faz a profissão. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Crees que Deus é um? Bem fácil. Mas até os demônios creem e tremem. João 2, ao final, quando tinha pessoas que diziam ser cristãs, João 2, versículo 23. Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia, mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecia todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Ou seja, ele sabia que esses homens que diziam crer nele, não criam verdadeiramente, com fé no coração. Eram professantes, eram do tipo Mateus 7, eram do tipo daqueles enganadores, ou daqueles que disseram que creram na parábola do semeador, 3 tipos de terra e não foram salvos. João 8:31, vocês já sabem, isto repeti já várias vezes, João 8:30 e 31, e falando ele estas coisas, muitos creram nele, igual que João 2. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se conhecereis a verdade vos libertará. Como sei que não foram salvos, 44. Vós sois de vosso pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. E pai dele. Então, amados, temos aqui claramente pessoas que não creram, eram falsos cristãos, falsos professantes. 2 Coríntios 11, também Paulo faz bem claro, perigo, amados, perigo. Por isso estou falando este estudo. Tem um perigo grave se nós não começamos a ter cuidado e provar os espíritos. Antes de 2 Coríntios 11, temos 1 de João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. 2000 anos tinha muitos falsos profetas, mandava a palavra de Deus provar os espíritos, e nós hoje temos que provar os espíritos. Como? Bom, comunicando. Desde o 2005, 2006, já em diante, comecei com minha família a ajudar a muita gente. Amados, é ajuda. É ajuda. Não é maldade. É ajuda. 2 Coríntios 11, para não deixar esse versículo no ar. 2 Coríntios 11, quando ele fala da sua aflição como pregador, o apóstolo fala 26, em viagens muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. É muito importante, amados, comecemos, se temos comunhão, nós uns com os outros, que estamos já no intuito de pregar o Evangelho da verdade e caminhar em Cristo e ver igrejas sadias nas nossas cidades, com a palavra de Deus, com verdadeiros convertidos, comecemos a provar os espíritos. Nós já temos feito isso, como eu disse, desde o ano 2006, talvez um pouquinho mais adiante. Como? Perguntando. Qual é teu testemunho? Eu pergunto para vocês. Qual é teu testemunho? Qual é seu testemunho? Você poderia me dizer, sinceramente, diante de Deus, que esquadrinha os corações, que você foi convertido e que você tem essas marcas de Cristo em você, que o Espírito Santo está em você, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que aqui todas se fizeram novas. Você poderia dizer com toda certeza que você tem um testemunho de cristão. E se você tem, amado, as pessoas com as quais você se relaciona, pensando que são irmãos, você tem certeza de que são verdadeiramente cristãos? Amados, há um peligro muito grande. Porque se nós estamos em meio de falsos irmãos, de pessoas que creram somente na mente, não creram no coração, não são salvos dos seus pecados, eles, no momento, quando chegar o maior engano,
Quando o espírito do anticristo se manifestar mais e mais e mais, viram que 2000 anos já estava escrito isso, o espírito do erro, vai ser pior, a traição em contra de nós. Por quê? Porque esses falsos irmãos vão fazer questão de te levar para a morte. E escute bem, Isaías 66, olha que diz claramente, estou lembrando só algumas passagens. Isaías 66, versículo 1 e 2, fala, assim diz o Senhor: o céu, meu trono, e a terra, meus cabelos, onde está a casa que vos edificaste para mim, onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tenho feito a minha mão, e todas aquelas coisas virão existir, diz o Senhor. Todavia para este homem olharei, precisamente para aquele que é pobre de um espírito humilde e treme diante da palavra. Amém? E ele fala algo muito interessante, amados. Versículo 5. Ouve a palavra do Senhor, vós os que tremeis a sua palavra. Que diz versículo 2. Vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome, disseram: deixe o Senhor ser glorificado. Ele, porém, Deus, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Amados, falsos irmãos, ou irmãos caídos, é o maior perigo para uma igreja que Deus está estabelecendo, porque o diabo vai usar eles para querer nos destruir. Então, por que é importante este testemunho? E já foi confirmado por Deus, por meio da oração e da palavra que eu fui hoje, poderosamente. Porque Deus quer que nós sejamos livrados de homens maus e perversos, porque não é de todos a fé. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Amém? Pessoas que se fazem passar por cristãos e não são. Amados, muitas pessoas que já nós conhecemos no passado, viemos com esta mesma pergunta em amor. Amado, amada, obviamente nós evitamos muitas das vezes dar uma falsa paz desde o começo. Não, você me é mal porque você disse que é cristão. Não. Por favor, me mostra teus testemunho. Simples. Eu conto meu testemunho. Eu falo: Deus me resgatou aqui no ano 2000, era um perverso pecador, eu vi que eu estava indo para o inferno, Deus me mostrou meus pecados, e Deus me salvou, olhando para a cruz de Cristo, tudo se fez novo, e há 23 anos sou uma nova criatura, e os frutos acompanham para aquele que tem a verdadeira conversão, os frutos do arrependimento. Qual é teu testemunho? A maioria das vezes, a pessoa que não é cristão, que não tem um verdadeiro testemunho de conversão, vai te falar: eu aceitei Jesus na praça, na igreja, ou eu fiz aquela oração de aceitação, e depois vai te dizer: estou na igreja, fiel, dou meu dízimo e tal. E eu continuo perguntando: qual é o testemunho da sua conversão? Como você foi libertado do pecado? Porque salvação verdadeira é ser liberto do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. E se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. De quê? Do pecado. Ele veio para salvar os pecadores do pecado. Mateus 1,21. Chamará seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. A maioria diz: não, ninguém me falou isso. Eu achei que era no batismo a salvação. Não. Já até explicamos no batismo do irmão Aelson claramente que a água não salva. É a conversão verdadeira, o batismo no Espírito primeiro e depois o batismo na água. Então, amados, isto é muito grave, porque de 50 ou 60, não, obviamente ninguém tem a conta exata, de brasileiros que dizem ser de Cristo, eu creio, e muitos irmãos cremos, que muito poucos verdadeiros cristãos têm um testemunho, escutem, testemunho de verdadeira conversão.
Isso é muito importante, amados. Por quê? Porque o evangelismo se tornou, aceita Jesus, vem para frente, os pregadores fazem de tudo para suplicar aos visitantes da igreja para irem na frente. Eles fazem de tudo, vai na frente, vem familiar quase empurrando, levanta a tua mão, se não quer levantar, ajudam a levantar a mão, se não querem fazer a oração, repete, só repete. Amado, eu me envergonho porque eu fiz isso, na minha ignorância. Tão ignorante que falava, o que o pastor falava, não, leva para frente, vai, convida para a igreja lá, vai, faz algo, que repete essa oração já é salvo. E estava enganado. Como talvez alguns de vocês, ou como talvez a maioria das pessoas que vocês consideram irmãos. Amados, é muito grave. Porque em Isaías 40, por exemplo, versículo 10, lembrando aqui, o Senhor pôs aos israelitas como, que digo 43, 10, Deus fala para os israelitas, nós somos verdadeiros israelitas, nós somos Israel de Deus, segundo Gálatas 6, 17, se não me engano. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu tenho escolhido, para que vós possais saber e acreditar em mim, e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, nem haverá depois de mim. Então, os israelitas da nação falhou. Não foram boas testemunhas de Jesus Cristo. De fato, em Atos 1, verdadeiro testemunho, 1:8, quando o Senhor fala que receberão poder, virá sobre vós o Espírito Santo, Mateus 1:8, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito, Atos 1:8, sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Então, nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos. Mas como pode ser testemunha de Jesus alguém que não tem um testemunho de conversão? Alguém que não tem um testemunho verdadeiro de conversão? Alguém que não passou pela regeneração? Alguém que não passou pelo verdadeiro novo nascimento? Que somente um pregador falso, mentiroso, infelizmente, como essa família, dá muita tristeza, porque se viam esforçados. No entanto, eu não pude calar. Por quê? Porque eu falei para eles, amados, por favor, se arrependem, vocês estão mentindo às pessoas. Não que eu já prego desde o ano 96, vamos ver, 96, 27 anos enganando gente, como pode? Imagine esse homem diante de Deus, que Deus vai cobrar para eles. Você viveu 27 ou até quando Deus der vida para ele. Você viveu enganando pessoas, falando é salva quando não é salva e não dava testemunho de Cristo, blasfemando o nome de Cristo, dando mau testemunho com suas maus obras, maus frutos e não se importando da glória, nome, reputação, renome de Deus, só se importando pelo seu ministério, por quantas decisões tirava para Cristo e não importava com o nome de Deus e com as coitadas almas enganadas que ele estava enganando, continua enganando, que vem para o inferno. Amados, se isso não dá um zelo aos que são cristãos, que estão escutando isso, então eu peço se examinar e se arrepender diante de Deus, porque se Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, meus irmãos aqui, sentem zelo, indignação e desejo de que essas pessoas se convertam, como esses pregadores. Eu não sei se são convertidos ou não, talvez não. Porque pregar um evangelho tão falso por tantos anos, poderia ser que sejam salvos, sim, como eu também pregava algo, mas passar por escola bíblica, conhecer alguns pregadores, como meu filho falou para o jovem, né, que já conhecia ministérios de pregadores que já denunciaram, abominaram, aborreceram e publicamente declararam esse evangelho ser um evangelho falso, das decisões, das orações nas ruas, declarando todo mundo salvo que faz essa oração, não conhecendo o coração da pessoa, se verdadeiramente com o coração creu para a justiça. Que absurdo, irmãos. E uma cegueira tão grande. Não, eles repetiram, depois já no discipulado a gente ajuda. Não! A regeneração, a salvação, a conversão, um milagre de Deus.
Você não pode discipular um bode. Você tem que discipular uma ovelha do Senhor, que escuta a voz do Senhor, que foi trazida ao curral, ao rebanho de Deus, pela graça de Deus, por meio da fé. Então, amado, acerca disso eu poderia dizer muito, já ensinei muito acerca disso, já preguei muito em contra disso em diferentes países, igrejas, lugares, nas ruas. Já preguei muito sobre isso, mas só que eu quero para vocês, que são irmãos e irmãs, aqueles que não são, examinem qual é meu testemunho. Eu quero deixar bem claro também. Eu já falei para muitas pessoas em amor, e as pessoas falaram, eu nunca tive esse testemunho. Por exemplo, tem um amado aqui no bairro, Taquaril, que preguei na igreja onde eles congregam, que é uma igreja, infelizmente, caída, não é boa diante de Deus. E preguei, me convidaram, pela graça de Deus, a pregar, e preguei, e falei, qual é o testemunho, né? Vocês são nascidos de novo, qual é o seu testemunho? Você é cristão ou não cristão? E depois de um mês, milagrosamente, encontramos na rua, por situações que já não vou mencionar aqui, porque é uma história bem gloriosa, como Deus fez, que ele caminhasse no meu lado, e me falasse, irmão Afonso, lembra que você pregou na casa do meu sogro, um mês atrás, ou 2 meses atrás? Amado, e quando você me falou para todos, qual é o teu testemunho que conversou? Eu me perguntei, foi como o Espírito Santo batendo aqui, me confrontando, eu não tenho testemunho, eu não tenho testemunho. Pois é, você tem testemunho? Perguntei para ele. Não tenho. Não tenho, eu não sou cristão. Não sou cristão, não nasci de novo. Amados, o que aconteceu com esse amado? Não vou mencionar o nome, porque talvez ele esteja aqui, mas ele sabe quem é. Ele começou a estudar a Bíblia comigo, estava quebrantado, estava buscando salvação, sabia, eu não conheço nada da palavra, eu nunca fui, meu batismo, anos atrás, somente foi um banho que tomei nessa piscina, sei lá, algo, né? Piscina, não sei o que foi. Não conheço o Evangelho, não conheço a palavra, não tenho frutos, não tive frutos nunca. Por favor, continue. Se não vinha em casa de manhã, pregava para ele. Não, ainda não consigo ser salvo. E depois aconteceu uma coisa abominável. Na casa dele, na igreja, entre aspas, começaram a falar para ele, não, você sim é salvo. Você tem que tomar a ceia conosco. E ele fala, não, eu não vou tomar a ceia. Não posso tomar a ceia. E depois de um tempo ele se deixou convencer por eles. Ele começou a participar, deixou de se comunicar, e um dia, faz 1 semana, 2 semanas, liguei para ele, oi irmão, o que aconteceu? Por que você deixou de buscar o Senhor? E ele me respondeu, não, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu estava confundido, eu sou salvo sim, e estou bem, está tudo bem. Amado, e por que você não me falou? Você não estava buscando salvação? Se você tivesse tido algo tão importante, você não poderia ter falado para mim? Pelo menos, irmão Afonso, obrigado, porque você me ensinou, mas eu descobri que sim, fui salvo. Não. Eu falei para ele, amor, a evidência de que você ainda não nasceu de novo é porque você não tem nada de Cristo. Algo assim, né? Falei para ele. E amados, aí está correndo pela sua falsa paz, com falsos mestres, achando que é de Deus, quando não tem nenhuma evidência de que é de Deus. É triste, amado. Por que eu também falo isso? Porque quando você ser advertido pelo Espírito de Deus, João 16:8, e ele convenceu ao mundo de pecado, de justiça e de juízo, o Espírito Santo vai fazer essa obra de te convencer, estou perdido, nunca fui salvo. Mas, como minha cunhada Raquel, lá nos Estados Unidos, ela soube, não sou salva, nunca fui salva, 19 anos na igreja, nunca fui salva. E quando voltamos para Miami, quando ela foi falar para todas as amistades da falsa igreja, todas as amistades do trabalho, que até orava lá com as pessoas do trabalho, entre aspas, evangélicas, foi falar para elas, eu não sou convertida, não tenho frutos, nunca tive frutos, eu entendi, Deus me mostrou, não sou convertida. O que falaram para eles? Não, você sim é convertida. Falsos profetas aí, falsos profetas lá. Graças a Deus, que como estávamos juntos, ela não se deixou influenciar pelo mau testemunho diabólico de pessoas que somente queriam fazer ela ter uma falsa paz.
para lá não buscar a verdadeira conversão que somente Deus dá para aquele que está perdido verdadeiramente. Entendeu? E é triste, amados. Tomara que não aconteça isso com vocês. Tomara que alguma vez, em algum estudo, alguma pregação, de alguma maneira, na rua, quando vocês estiveram lá e Deus convenceu que vocês estavam perdidos, tomara que não venha um falso profeta e diga: não, você sabe, você aceitou Jesus, você fez essa oração, não lembra? Você batizou, lembra que bateram palmas? Lembra que te deram a bem-vinda? Lembra que você foi alegre, feliz? Qual é o fruto da conversão? Qual é o fruto da conversão? Você tem teu testemunho para contar? Ou as pessoas às quais você chama de irmãos e irmãs, têm o testemunho para contar? Lembrem, amados, o melhor que um homem pode fazer para ajudar a um enganado deste século, desta igreja perversa e adúltera, como o Senhor falou da igreja do primeiro século, ou como os profetas chamavam de Jerusalém, ou dos judeus na antiguidade, uma igreja ou geração perversa e adúltera, sem amor, sem misericórdia, sem juízo, sem justiça, e falar a verdade em amor. Por isso o Senhor não calava, por isso sempre ele falava a verdade e nunca se guardava de ninguém, porque nunca queria enganar ninguém. E nós devemos ser assim, nós devemos ser lisonjeiros. Nos Provérbios fala da lisonja. No entanto, hoje, Deus confirmando esta palavra, em Provérbio 28, claramente me falou assim. E gloriosa confirmação para este estudo. Por isso, amados, temam, se alguém não tem um testemunho de conversão verdadeira, ligue, pergunte, vamos ajudar. Pode ser de muita dor, como, por exemplo, nosso irmão Aelson, que percebeu que estava perdido depois de estar 18 anos numa congregação, e Deus mostrou, Deus fez toda a obra, glória a Deus, mas Deus usou instrumentos para pregar para ele sobre verdadeira e falsa conversão, para perguntar, qual é seu testemunho? Não tenho testemunho. Bom, preciso ser salvo. Provérbios 28, 11, olha que Deus deu hoje para mim, para confirmar isto, e também com outra passagem que vou confirmar. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Ou seja, aquele que é rico e se acha sábio em seu próprio conceito, mas o pobre, vamos dizer, pobre cristão, humilde, contrito, humilhado, verdadeira ovelha de Cristo, pobre em espírito, que tem entendimento da palavra de Deus, porque não somos nada, não somos, já falei várias vezes, somos um lixo diante de Deus. Mas Deus em nós, esperança da glória, Deus em nós, todo poder, glória, justiça, formosura, Cristo em nós. Na carne não habita nenhum bem. Temos entendimento, que fazemos? O examinamos. Ó rico, você diz que é rico. Ou você diz que é sábio. Vamos ver. Examina. E ao final, o rico e o sábio acaba que não é nada. Amados, quantas vezes já falamos para pessoas, eu sou cristão, super cristão, pregador, tal. Examinamos, em amor, falamos, me conta seu testemunho. Pronto, eu conto primeiro. Agora você me conta. Eu aceitei Jesus, foi tão maravilhoso. Ou alguns dizem, eu recebi um milagre tão grande, e eu ia morrer, e Deus me curou, e eu fui salvo. Não entende que a salvação é espiritual, não é física. Ou alguns dizem, né? Ou eu fui tão abençoado, agora tenho 2 lojas, antes não tinha nada, agora tenho 2 lojas, 3, 4, 5 lojas. E os pregadores não fazem nada. Tem um pregador americano, e estou advertindo a vocês, um irmão me falou, que está em São Paulo, me falou dele. Eu já sabia o ministério falso dele. Ele vai pregando pelas ruas, já pregou muito no Brasil, ele até tem umas pregações de panos de saco, né? E ele vai anunciando também, assim como a gente. Nós começamos muito cedo, 2006, talvez ele começou depois, ou antes, não sei. Mas ele que faz? Prega o arrependimento. Assim, arrepende. Mas quando vai conversar para as pessoas, outro dia vi um homossexual falando com ele. Não, é homossexual mesmo. E você, não, ore por mim, orou por ele e tal. E você, não, eu sou dono de um salão, né? Infelizmente, homossexual, que cremos que Deus salva também, temos irmãos ex-homossexuais que Deus salvou. E
Falou, eu tenho 2 lojas agora, estou próspero. E o pregador não falou nada. Falou, não, mas não falou. Não perguntou qual é teu testemunho de conversão. Simples. Ou também fica nas ruas, vai para os mendigos, prega e fala, quem quer repetir esta oração? Esse pregador, tá? Que viaja pelo mundo, muitos países do mundo, enganando a gente. E fala assim, quem quer aceitar Jesus? Os mendigos aceitam a Jesus e logo ele posta no seu vídeo assim, grande movimento de Deus, grande mover, né? Grande mover de Deus em São Paulo. E ele mostra os mendigos, levantando suas mãos, aceitando a Jesus e fala, não, 30 almas, 40 almas foram salvas. Amado, isso é ser mentiroso. Isso tem que ser denunciado. Não podemos continuar compactuando com esse tipo de falso testemunho de Cristo. Se ele falou que nós somos suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins do mundo, sejamos testemunhas verdadeiras. Romanos 8. E para sermos testemunhas verdadeiras, temos que ter o testemunho verdadeiro. Romanos 8. Vou ler do versículo 1. Romanos 8, 1. Este versículo 1, infelizmente, em muitas das Bíblias contemporâneas, modernas, a segunda parte do versículo tem sido tirado. É uma falsa versão, infelizmente, porque tira a importância maior deste versículo, que diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estas versões contemporâneas, que você não deve ter em casa, somente diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Tiram que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como sabemos nós se não estamos em condenação? Como? Porque estamos caminhando no Espírito. E se em um momento pecamos, nos arrependemos, não estamos andando segundo a carne. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Salvação. 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado da carne. Viram que no versículo 2 fala que nos livrou, nos libertou, fomos livres pela verdade. Esse é o nosso testemunho. Livres do pecado. Libertos do pecado, claro. Nos arrependemos dos pecados involuntários. 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne de novo, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E muitas vezes, pregadores, pastores, a maioria das vezes, para milhões e milhões de pessoas, vê uma pessoa andando na carne e fala, não, esse é humanito, esse é malzinho, esse é mazinho, não, tudo bem. Qual é o testemunho dela? Pergunta para um pastor, para um pregador. Se faz essa pergunta, qual é o teu testemunho? Simples. Eu conto o meu, 10 minutinhos. Conto como Deus me salvou poderosamente. Me conta seu testemunho. Como você foi trasladado das trevas à luz admirável de Cristo. Como você saiu da escravidão do pecado à escravidão da justiça. Como você já não caminha mais na carne, sino no Espírito. Como? 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Milhões e milhões que têm essa característica aqui e dizem que são salvas porque alguém fez fazer uma oração e não tem um testemunho deles. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, ou seja, creem que são amigos de Deus quando Deus diz que são inimigos de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem de fato pode. Estão querendo, como posso sair do pecado? Como posso sair do pecado? Como posso me libertar desse pecado? Não pode, porque não tem o Espírito neles, não podem sair do pecado. 8. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé não podem agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas vós não estás na carne, fala que os verdadeiros convertidos, mas do Espírito, sim, condicional, sim, que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, vai ter falsos cristãos. 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Amém? Portanto, irmãos, nós somos devedores, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Todos aqueles que amam o mundo, as coisas do mundo, as coisas que não são de Deus, e têm problema em fazer tudo o que Deus manda, ou têm prazer nas coisas de Deus, por exemplo, meditar na palavra, orar, pregar, etc. Mas por que não posso fazer isso? Porque te enganaram. Porque te falaram, aceita Jesus, repete essa oração, tudo bem. E você não tem o testemunho do Espírito Santo. Por isso, de novo, qual é o seu testemunho, irmão? E se você tem esse testemunho, já sei que muitos irmãos que estamos juntos, assistem e conversamos, tal, tem um testemunho, já vimos, até porque estão aqui fielmente anunciando também a palavra de Deus, etc. Mas aqueles que ainda assistem, oh, que bonito, mas qual é o seu testemunho de conversão? Vocês têm? 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, todos aqueles que continuam vivendo na carne, não interessa, eu sou cristão, mas tu também não, diz morrereis. Morrereis. Espiritualmente, eternamente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, Deus, por meio do Espírito, nos faz mortificar as obras da carne, como? Pela comunhão com Deus. A palavra de Deus que nos limpa, santifica. Santificai-vos pela verdade, tua palavra é verdade. Pela oração, pela comunhão, pelos mandamentos de Deus, obviamente, pela fé de Cristo. Sem a fé de Cristo não tem entendimento de palavra, não tem santidade, não tem pregação, não tem oração, não tem nada. É pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, justificados pois pela fé, temos paz para com Deus, somos salvos não pelas obras, sino pela graça por meio da fé. E essas obras preparadas por Deus antes para andarmos nelas. Efésios 2, 8 ao 10. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebiste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebiste o espírito de adoção, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sim, condição. Se somos filhos de Deus, você vai ter que estar disposto, alegre, bem-aventurado em sofrer junto com Cristo. Também seremos glorificados juntos. Você tem o testemunho dentro de você? As pessoas que você chama de cristãos, tem o testemunho neles? Tem o testemunho de boas obras? Tem o testemunho da fé em Jesus Cristo? Você já perguntou alguma vez, amado? Eu sei que isto é raro, estranho, nesta geração perversa que ninguém se importa por ninguém. Por quê? Estamos na geração, não deixa em Romanos 8, mas em Apocalipse, que estamos nesta geração. Bom, também estamos como se estivéssemos na igreja de Éfeso. Muitos deixaram o primeiro amor. Mas, por exemplo, Apocalipse 3, versículo 17... a igreja da Laodiceia, muitos concordam que estamos também nos tempos da igreja da Laodiceia. O que diz? Olha o que diz. Estão mortos, obviamente. 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Lembra Provérbios 28, 10? Provérbios 28, 11. O homem rico e sábio. Esse é como se fosse a geração da igreja de Laodiceia. Igreja da Laodiceia. Vamos de novo lá, Apocalipse 3, 17. O que diz? Diz: eu sou rico, cheio de bens. E em Provérbios 28, 11, o homem rico é sábio em seu próprio conceito. Ele pode dizer, ele pode falar, ele pode até proclamar: eu sou rico, eu sou cristão. Mas vem o pobre, humilde, aquele que está na presença de Deus, que tem entendimento. Provérbios 28, 11, e o examina. Verdade? Me conta seu testemunho.
Examina, me conta seu testemunho. Prova o Espírito, verdade? Você é rico, você tem a fé, mais preciosa que o ouro, como diz 1 de Pedro 1,7. A fé que é mais rica que o ouro. Você tem isso. Cristo para você é precioso, 1 Pedro 2,7. Todo aquele que crê, Cristo é precioso. Você crê que Cristo é precioso? É a pérola de grande preço, ou é tesouro escondido? Qual é o seu testemunho, amado? Me conta, por favor, quero escutar. Quero escutar. Sabem, amados, eu quero escutar muitos testemunhos de irmãos e irmãs. Eu amo escutar os testemunhos de irmãos e irmãs. Me lembro quando conhecimos o irmão Michel e a irmã Patrícia, lembra? Não, quando escutava o testemunho do irmão Michel, até agora choro. Chorava de alegria pela obra dele também, da irmã Patrícia. Chorava e até agora choro. Como Deus transformou a vida do irmão Michel. E eu fui, não, irmão, me conta seu testemunho. E quando ele contava, né, lembra daquele dia, chorando, não conseguia nem falar, estava como chorando, de tão precioso testemunho em cada irmão e irmã. Amados, se vocês têm um testemunho de conversão, é algo mais rico que o ouro. É algo mais preciado, e às vezes este mundo perverso, esta igreja perversa e adúltera te faz crer, nos faz crer que é melhor ter um ofício na igreja, uma profissão na igreja, um carro na igreja, que ser pastor, que ser diácono, que ser obreiro, quando não sabem que a fé é mais rica e mais preciosa que o ouro. E eles querem calar teu testemunho. Eles querem calar que você fale o que você tem visto e ouvido, como os apóstolos falaram para os judeus. Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Meu testemunho de conversão. E temos que fazer isso. Por que, amados, é tão importante? Quem nos ensina isto? Paulo. No livro de Atos temos o capítulo 9. O testemunho de Paulo. Ele confessa. Bom, aqui está a história, né? Ainda não confessa, me estão contando a história aqui. E Saulo respirando, Atos 9:1, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Aí se está vendo de como ele ia contra a igreja, mas também se mostra como ele foi salvo. E no versículo 20, depois de ser salvo, diz: imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Glória a Deus. O que vocês acham que ele pregava? O que vocês acham que ele anunciava? Segundo Gálatas. E as pessoas também sabiam. Gálatas 1, versículo 21. Gálatas 1, 21. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia, era porém desconhecido de vista as igrejas da Judeia que estavam em Cristo, porém só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado pregava agora a fé que em outra hora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Que queria Paulo, que é um cristão verdadeiro, e contar as gloriosas obras de Cristo, não somente como Deus nos transformou, sino que éramos, claro, Paulo conta também que éramos, que era um perverso pecador. Deus me transformou, me fez nova criatura e comecei a falar para todos. Era assim e agora sou assim porque Cristo me salvou, porque Ele tem poder de Deus para salvar todo aquele que crê por meio do Evangelho, da fé no Senhor Jesus Cristo e do arrependimento, renúncia de pecados. Não, eu confesso com minha boca e simples. Não, é confessar com a boca, mas crer no coração, com fé, e isso vem do Senhor. Eu não posso dizer: você confessou com a boca, você é salvo agora, estou mentindo para a pessoa, sou mentiroso e Deus vai me julgar pelas minhas mentiras. Eu não quero mais. Quando eu percebi o que estava fazendo com muitas almas, me arrependi, nunca mais voltei a fazer isso, ainda que poderia sair nas ruas, né? Sextas, ou algum dia mais. Não, quem quer aceitar a Jesus, 20, 30, 40, pronto, vamos na igreja, agora começa o saudosismo. Não, isso é enganar, isso é mentira, e todo aquele que faz isso deve ser repreendido, e essa prática deve ser denunciada. Atos 22, o mesmo. Ele mesmo aqui, já ele conta seu testemunho. Atos 22, 4, e aí começa a apresentar sua defesa
quando queriam, praticamente Jerusalém, queriam matar ele, porque ele era pregador de Cristo. Atos 22:4. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões, tanto homens como mulheres. E daí conta a sua conversão, glória a Deus. Sua conversão gloriosa. Entendeu? E também no capítulo 26, compartilha seu testemunho. Versículo 9, 26:9. Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles, e perseguia-os até cidades estrangeiras. E veio ao encontro com Jesus. Então, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, 11, ao meio-dia, o rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que seguia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E aí conta sua conversão, 16, o Senhor falou para Paulo, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda apareci. Então, amados, era uma prática de Paulo, de pregar o Evangelho, arrependimento e fé em Cristo, mas também quanto ele estava perdido, quanto perseguia, quanto... Testemunho, amados, de conversão, sempre tem que ter um testemunho de quão perdidos estávamos. Se alguém tem esse testemunho, fui curado, aceitei Jesus, minha mãe me deixou, minha esposa me deixou, e logo fui na igreja e aceitei Jesus, e foi tão bonito, tão alegre, me parabenizaram, me batizei, agora estou lá fielmente, servindo lá, tudo bem. Não, o testemunho é quão perdido, pecador miserável era eu, e quanta graça de Deus teve para salvar por um favor que não merecia, e ele fez toda a obra, porque eu nunca podia me salvar, porque estava morto em meus delitos e pecados. Amados, o testemunho tem que ser de um perdido vindo a ser achado por Deus, a um cego dando vista por Deus, a um sordo ouvindo a palavra de Deus, a um homem totalmente morto dando vida em Cristo, tendo vida em Cristo. 1 Timóteo 1, amados. Uma vez mais, o apóstolo Paulo fazendo questão de compartilhar seu testemunho para ser exemplo dos nossos testemunhos. Não, eu aceitei Jesus porque minha mãe me deixou, meu pai, minha esposa, porque eu perdi o trabalho. Não! 1 Timóteo 1, 12. Outra vez, um claro testemunho de Paulo, dando a glória de Deus, e ele assumindo, reconhecendo o seu estado de vil pecador. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério, a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas eu tive misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso eu tive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, que ele estava reconhecendo, estava doente, ou não era tão ruim, ou sempre amou a Deus, ou sempre teve justiça, ou sempre orou a Deus, como minha cunhada Raquel, não, sempre orava a Deus até quando estava com os ídolos, sempre, desde que tinha 3 anos já creu em Deus, como que pode? Eu já sou cristão do berço, desde que nasci, como que pode? Onde está a doutrina do novo nascimento? Da regeneração, da fé em Cristo, do arrependimento? Se não tenho que me arrepender de nada, então por que vou ser cristão? Tenho que ter arrependimento e frutos dignos do arrependimento. Tristeza para com Deus. Qual é arrependimento? Salvação. Acá diz Paulo claramente, blasfemo, perseguidor. E diz ele, né? Versículo 15, que ele era o principal, o primeiro dos pecadores.
E ele foi colocado como exemplo de todos nós que vamos crer. Então, se Paulo compartilhou seu testemunho, tenho certeza que todo religioso escutava seu testemunho, até porque em Filipenses 3, por exemplo, para os judeus, ou para os judaizantes, em Filipenses 3 também, diz, versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei irrepreensível. Imagina escutar o testemunho de Paulo. Então eu não sou cristão, não sou convertido. Eu somente guardo as tradições, eu somente guardo aqui, guardo lá, mas não tenho esse poder de Deus para a salvação. Você está pregando, Paulo, você está sofrendo por evangelho, você não fica calado, você vive uma vida irrepreensível, uma vida zelosa em Cristo. Depois, obviamente, aqui está falando da lei. Mas depois teve tudo como perda ou como esterco para ganhar a Cristo. Amados, o testemunho tanto ajuda a nós na nossa fé, porque proclamamos novamente que somos de Cristo. E nos alegramos, olha, escuta meu testemunho! E seu coração enche de alegria e de gozo, e você proclama, e você pode ganhar uma alma. Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. Isso é muito importante, irmão. Muitos les contam isso como algo interessante. Lembra do rico? Você examina o rico, que diz que é rico, e ao final é pobre. Não tem Cristo. Ou talvez nunca foi convertido, aquele que você pergunta o testemunho. Me conta seu testemunho. Por exemplo, que estão assistindo. Me conta seu testemunho, amado. Não tenho, não sou convertido. Então você converte, se arrepende, crê em Jesus Cristo, no sangue dele. Ou talvez esteja desviado. Quantas pessoas desviadas, né? Me conta seu testemunho. As pessoas, seu coração começa a aquecer. Lembra do primeiro amor. E falam, estou desviado! Já não tenho Jesus! E se morre nesse estado, vai para o inferno. Pode crer. Porque Deus está advertindo. Está levantando pessoas para te advertir. Se não está no primeiro amor, se não está caminhando com Cristo e perseverando ao fim, não será salvo. Isso é muito claro. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio, amados. Não tem maior maneira de ganhar almas que perguntar para todo mundo qual é o teu testemunho. Porque a pessoa vai começar a... Não, vamos na Bíblia. Você já foi regenerado, nasceu de novo. João 3, João 5, 3, versículo 3, versículo 5. Você foi feito uma nova criatura como Paulo. Ele é o exemplo. Acabamos de ler 1 Timóteo 1,16 para exemplo de todos os que íamos crer. Você tem essa fé de Paulo? Você tem essa convicção de ter estado perdido, indo para o inferno, e Deus te salvou? E você agora dá testemunho? Você é um testemunho vivo da glória de Deus na sua vida? Você pode dizer com Paulo, eu vivo para Cristo, e minha morte é ganho? Ou viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro? Qual é o seu testemunho, amado? Você já perguntou para todos aqueles que você na rua, ou você considera todos irmãos? Não pode fazer isso, amado. Não pode considerar a todos os irmãos em Cristo, porque vemos pelas estatísticas mundiais, vemos pelas escrituras, que a maioria não recebeu um verdadeiro evangelho, uma verdadeira conversão, e os frutos da igreja de hoje é um fruto de miséria espiritual. A maioria digo, muitos, os que foram convertidos estão caídos, desviados, deixaram o primeiro amor. Ou como a igreja da Laodiceia, ricos, mas estão miseráveis, desgraçados, como diz a palavra, né? Em Apocalipse 3:17. E os que nunca foram convertidos estão cegados e não tem ninguém que avise e fale para eles. Amado, esta é uma obra de amor. Outra passagem que Deus me mostrou hoje, muito clara, é 3 João, amados. Gloriosamente Deus confirmou este estudo com 3 João. Pode crer, amados, estou falando diante de Deus, que Deus me guiou para fazer este estudo, por meio da oração e por meio da confirmação da palavra hoje, como todos os estudos.
estão sendo confirmados por Deus, para você e para mim, para todos nós. Terceira carta de João, o contexto é tempos finais de João, ancião, mais ou menos perto do Apocalipse, né? E 90 e poucos anos depois de Cristo, ou seja, mais de 60 anos depois da crucifixão do nosso amado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo. Ele enviando esta carta pequena para o amado Gaio, o ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Olha a confirmação, amado, a mensagem de hoje. Amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar, e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram. Tem um testemunho que os irmãos vão dar dos irmãos, porque vão ser provados. Olha em que testificaram da verdade que há em ti e como tu andas na verdade. Amado, caminhar na verdade é conhecer a verdade e é caminhar em quê? Cristo é a verdade. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Cristo é a verdade. Como caminhas na verdade? Como a tua vida é irrepreensível, como uma vida cheia de amor, de justiça, de obediência, de sacrifício próprio por ajudar os outros, por ajudar os pobres, por pregar o evangelho. Você não quer coisas para você, você quer entregar sua vida pelos outros como Cristo entregou, você quer dar para os outros o evangelho precioso da salvação, que é o bem maior que você pode dar para todo mundo. A verdade, amado. 4. Não tenho maior alegria do que de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Certo? Filho na fé. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, viu? Porque um homem fiel, minha na verdade. 6. Estes foram testemunhas da tua caridade, ou seja, amor. Esses homens foram testemunhos de que tinhas amor, tinhas um testemunho de amor. Diante da igreja, os quais se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem, ou seja, recebia pregadores e enviava pregadores. Porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios, ou seja, dos pagãos. 8. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. 9. Olha aqueles que não têm testemunho. Escrevi a igreja mas Diótrefes, que ama ter preeminência, como a maioria dos, entre aspas, que não têm testemunho. Preeminência entre eles não nos recebe, como Isaías 66, 5. Expulsa os irmãos, e ainda diz, o Senhor será glorificado. E Isaías diz, não, o Senhor se mostrará para a alegria daquele que teme a Deus e para a vergonha daqueles que são falsos irmãos. Essa palavra marca em Isaías 66, 5. 10. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas. Os falsos irmãos sempre estão contra nós. Os verdadeiros irmãos, muitos de vocês, amados, sempre estão ligando, ajudando, cooperando, dando ânimo, enviando mensagens, fazendo perguntas, enviando palavra. Glória a Deus pelos filhos de Deus que andam na verdade, que caminham na verdade. Nos alegramos. Mas estas pessoas não nos recebem os irmãos e impedem os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Falsos irmãos. 11. Amado, a Gaio, né? Não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Pronto, acabou. Aquele que faz bem tem o testemunho. E vai te contar um testemunho glorioso. Você vai chorar. Você, meu irmão em Cristo, realmente você tem o testemunho do Espírito em você. Você faz o bem. Você resistiu a provas. Você pecou. Você se arrependeu. Você continua a carreira. Carreira não desiste, porque Cristo está em você. Aleluia. O tempo é difícil. O tempo é ruim. Muitos inimigos da cruz. Mas você continua firme. Glória a Deus. Mas aquele que faz o mal não viu a Deus. 12. Demétrio, porém, olha, tem bom testemunho. Aleluia! Nosso testemunho deve ser como Demétrio, amados. Da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Viu?
a própria verdade de Jesus Cristo é o testemunho de Demétrio. E também nós testemunhamos, imagina. E vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. O próprio João dava bom testemunho de Demétrio. Lembrem, amados, provai os Espíritos, se são de Deus. A pessoa pode ter até um testemunho maravilhoso. Cuidado. Muitos são lobos. Agora vou lá. 13. E eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena. Mas acredito que ver-te-ei brevemente, falaremos face a face, paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam aos amigos por nome. Então, amados, qual importante é o testemunho? Espírito da igreja, dos irmãos, não em palavra, sino em feito e em verdade. Um testemunho poderoso da graça de Deus em você. Pergunte, amado, especialmente como foi convertido. Isso, amado, é muito importante. Nós já vimos pessoas serem salvas depois de simplesmente o Senhor, o Espírito de Cristo em nós, o Espírito de Deus em nós, perguntou algo simples: qual é o teu testemunho de conversão? A pessoa ficou: não tenho testemunho de conversão. Não sei o que é isso. Pois você começa a compartilhar a doutrina da regeneração, novo nascimento. E essa obra do Senhor começa a ser feita. A pessoa se encontra totalmente perdida, sabe que vai para o inferno. O Espírito de Deus está vindo para mostrar para ele que está perdido. E Deus, depois de ele se humilhar, a pessoa crer no sangue de Cristo como única maneira de ser salvo e deixar arrepender dos seus pecados, Deus sabe. Quantas pessoas já foram salvas assim? Quantas, amados? Quantas pessoas foram salvas assim? Senta com muito amor. Conta seu testemunho. Por favor, quero ouvir. A pessoa não sabe, não entende. Fui batizado. Não, mas batismo não é a salvação. Aconteceu, não, isso não é salvação. E agora, se não foi convertida, Deus vai fazer manifesto. E se a pessoa está desviada também, Deus vai fazer manifesto. Porque o que acontece? Uma pessoa se desvia e diz: não, eu fui convertido lá atrás, mas não importa se estou vivendo como o mundo agora. Não, Deus não vai poupar. O testemunho tem que ser sempre até o fim. Lembra? Os venceram pelo sangue de um cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Isso é a profecia, obviamente. Mas não amaram suas vidas até a morte, ou seja, venceram até a morte, perseveraram até o fim, até a morte. Esta é a perseverança, é a fé dos santos. Amém? Então, amados, cuidado com as alianças ímpias. Cuidado. Nós devemos nos guardar das alianças ímpias. Por quê? Porque é perigoso. Nestes tempos, muitos enganadores saíram. E vemos pelos testemunhos de Mateus 7 também, que vai ter muitos lobos. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Não pode a árvore corrompida dar frutos bons, versículo 18. Então, toda pessoa que você veja que é cristã, que diz ser cristã, e não tem frutos, pergunte. Sente com ela, ore. Faça propósito de orar, de jejuar, está em propósito. Converse, convide para sua casa, ou telefone, a gente já ganhou também almas, Deus nos deu almas por telefone, graças a Deus. Qual é o seu testemunho, mano? Se for possível, videochamada, qual é o seu testemunho? Se não tiver testemunho, você vai com o Evangelho. Você conta seu testemunho, se você é cristão, conta. E você fala: isto é estar cristão verdadeiro. Por favor, ouça, e Deus pode entregar uma alma para você. Sejamos salvos. Atos, versículo 16. Mateus 16 que digo. Mateus 16, lembra que o Senhor comissionou aos apóstolos a pregar o Evangelho, né? Mas já no versículo 16 diz: es que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sejam sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas.
E o versículo 11, algo bem chocante. E em qualquer cidade ou aldeia, Mateus 10, versículo 11, já vimos no 16, Mateus 16, fala dos lobos, cuidado, né? Sermos sensatos como serpentes, inofensivos como pombas. No versículo 11 diz, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigar quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguir. Então aqui o Senhor está falando, investiga. Esta palavra pode ser, né, examinar, provar, literalmente a palavra tem um significado até de interrogar, perguntar, etc. Ou seja, ter certeza de que essa pessoa vai te receber bem. Obviamente, se vai você para pregar, você não vai pensar que você vai já encontrar um cristão, não. Mas essas precauções o Senhor dá para ver se essa pessoa era digna do Evangelho, cuidar com os lobos. Mas nós, por isso, também temos que ter cuidado. Se entrarmos numa casa, literalmente, a gente está sendo convidado em casa, graças a Deus. Se entrarmos numa casa e a pessoa diz, eu sou cristão. Eu sou cristão, vou na tal igreja. Você vai ficar, oh irmão, Deus abençoe, irmão, irmã, que bênção, somos irmãos. Não, amados, você não pode fazer como esta geração de traidores das almas. Traidores não, traiçoeiros, né? Traidores, que não amam as almas e não querem ensinar as almas. Que simplesmente dizem, não, todo mundo é irmão, tudo bem, você aceita. Não, temos que amar as almas, temos que ajudar as almas e investigar, examinar, provar em amor. Como? Não fazendo uma pesquisa, não. Me conta seu testemunho, simplesmente. Qual é o teu testemunho? E ela vai contar, não, que foi curada, é uma bênção, ganhei dinheiro, foi uma prosperidade, o pastor muito bonito prega. Falar, posso te contar o meu testemunho? E você conta o seu testemunho. Eu caminhava minha vida em paz falsa, mas um dia tive um encontro com o Evangelho e me desafiou a examinar minha vida. Eu vi que estava perdido, indo para o inferno. E daí, quando eu tive essa convicção do Espírito Santo, o poder de Deus chegou a mim, me transformando como? Quando comecei a confessar, arrepender dos meus pecados, renunciar aos meus pecados e crer no sangue de Cristo. E por graça fui salvo. Não, nada que eu tinha na minha vida, nem por obras, nem por ir para a igreja, nem por dar dízimo, nem por oferta, que obviamente dízimo não é bíblico para nós, nem nada podia me salvar, somente a fé em Jesus Cristo. E fui transformado. Por que você não tem esse testemunho? Não, mas me falaram, tá? Você começa a pregar, ensinar com paciência. Não é assim, amado. Nós já ganhamos um pastor lá no Peru, já falei várias vezes. Era pastor de 20 anos de pastor. Qual é o teu testemunho? Começou a falar, um dia, depois de 2 meses de amizade, ele falou, não tenho testemunho. Eu não tenho Cristo. E depois de uma semana, depois de uma agonia terrível, o Senhor salvou ele, sua esposa e a sua filhinha depois. Amados, sejamos amorosos. Livremos aqueles que estão sendo enviados à morte. Provérbios 24, 11. Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, não, é que não sabíamos, aquele que pondera o coração não considerou, e aquele que guarda a tua alma não sabe disso, não retribuirá a cada homem de acordo com seus obras, amados. Esta geração é a geração de traidores de almas, ninguém se importa com as almas. Esta geração é a geração de doutrinas falsas, doutrinas que não têm testemunho. Tem falsos testemunhos de Jeová, falsos adventistas, falsos mormons, falsos católicos, falsos evangélicos, falsos de tudo. E todo mundo diz, somos filhos de Deus. E ninguém pergunta, me conta teu testemunho, quero ouvir. Eu posso discernir no Espírito e pela palavra de Deus, pela palavra clara, como somos frutos de um verdadeiro convertido. Você lembra, ele é a 1 de João? 1 de João capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 5, 13. Tenho escrito isto para... Melhor.
1 João 5,13. É um exame, amados. 1 João, capítulo 1, capítulo 5, é um exame. 5,13. Estas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creais em nome do Filho de Deus. Então, muitas vezes fala, se disses, capítulo 1, se nós dissermos, 1,6, se nós dissermos, capítulo 8, se dissermos, etc. É um exame para o testemunho das pessoas. Vou dar uma lidinha aqui. Já falei da parábola do semeador, né? Eu falei do testemunho de Paulo. Já falei dos frutos do arrependimento. Já falei do final dos tempos. E muitas dessas coisas. E também vou falar agora, já por último, do testemunho pessoal. 23 anos caminhando com Deus. Quantas vezes pessoas que se passaram por cristãos depois blasfemaram o nome de Deus, terão um mau testemunho, porque não tinham o testemunho dentro deles. Porque nós pensávamos por algumas coisas que eles faziam, que eram verdadeiros convertidos, mas ao final demonstraram que não eram. Que não é de todos a fé. Que eram falsos. E nós não soubemos ajudar eles, porque nunca nos ensinaram no passado a pedir simplesmente, me conta seu testemunho, vou provar dentro de mim, examinar. Qual é o seu testemunho, amado? Me conta, por favor. Eu às vezes falo, eu quero saber se você é meu irmão. E já falei para alguns também, em estudos bíblicos, claramente, com todo amor, amado, amada, eu não creio que você é meu irmão. Não creio. Por quê? Por isto. Uma pregação quase demonstrando para eles por que não tem frutos de um verdadeiro cristão. Por exemplo, continua se congregando nas seitas, continua em pecado, continua em heresias, continua em práticas pecaminosas, não tem fé, não tem poder, não tem amor pela verdade e muitas outras características. Ama o mundo, etc. São pessoas que literalmente precisam de nossa ajuda e precisam de que saibam que tem uma separação, deve ter uma separação, amados. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Deve ter uma separação. Nós não podemos dizer, é um mauzinho tal, é um blasfemo, é um enganador, é um fornicário, tudo bem. 1 Coríntios 5 diz, versículo 11, 5:11, mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que é chamado de irmão, ou seja, fornicador, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, extorquidor, com tal nem ainda comais. Nem ainda comais, imagina. Não vou comer com você. Mas por quê? Não, amado, porque eu te falei, você não é cristão. Tudo bem, tá bom. Então, se você vai se arrepender, podemos comer. Eu vou continuar pregando para você. Se você for humilde, vou continuar pregando para você. Senta, como o Senhor Jesus Cristo pregava para os pecadores, como todos nós pregamos para os pecadores, nas ruas, em casa, em todo lugar. Mas 2 Coríntios 6, 14. Ou seja, estou querendo dizer que devemos ter um ministério de ajudar as almas perdidas, para que não continuem perdidas, para que não se achem cristãos e depois, quando eles forem morrer sem Cristo, o sangue delas esteja sobre as nossas mãos. Não podemos deixar isso acontecer. Deus vai nos julgar por isso, especialmente pessoas próximas, que sabemos que não têm frutos de convertido. Simples. Me conta seu testemunho. 14. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos. Pois que companheirismo tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? Ou que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, ou seja, a santidade, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Ele manda e promete: aparta-te e
Deus te receberá, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, Deus nos manda ser temerosos dele, amar ele, não ter comunhão com pessoas. Em que sentido? Que não podemos pregar para eles, não podemos visitar? Não, claro, devemos pregar, devemos visitar, devemos ser amigos, devemos amar eles e devemos entender ou deixar bem claro para eles que nós amamos eles, mas que eles saibam que queremos ganhar suas almas. Seja evangélico, seja de qualquer religião, que nós queremos ganhar as suas almas. Não, aí vem o irmão Alfonso e o irmão Poliana. Não, amados, devemos ser sinceros, devemos ser honestos. O amor é uma virtude. Fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os beijos daquele que aborrece. Então devemos amar como nós amamos a todos vocês, e muitas vezes pregamos coisas que talvez vocês ficam chocados. Mas para quê? Para despertar, acordar a muitos de vocês, talvez, que ainda não têm esse testemunho. E aos que têm o testemunho, possam ganhar almas. Amados, tem tanta pessoa que se acha cristão, que nunca, escuta bem, nunca ninguém perguntou: me conta o seu testemunho. E depois de contar, receber um testemunho que não tem nada a ver com o testemunho de salvação verdadeira, você contou e ele ficou: não tenho. E você prega com muito amor, com lágrimas se for possível. Veja que algo está faltando em você. Talvez você não tenha Cristo. Talvez. Somente Deus, a palavra, o Espírito Santo pode mostrar, talvez você não seja de Cristo. Quando eu falei que eu falo para as pessoas, definitivamente, você não tem Cristo, você não é convertido, você não é meu irmão, minha irmã, e obviamente porque já falei com elas muito. Podemos ir para as Escrituras e falamos com elas, e a pessoa, literalmente, Deus convenceu, Deus deu essa convicção para ela depois estar perdida verdadeiramente e buscar a salvação de Deus verdadeira. E Deus, graças a Deus, né? Muitas vezes Deus salva essas almas preciosas. E Deus testemunha isso, amados, para a glória de Deus e para os outros. Por exemplo, o irmão Elson deu um testemunho público de que foi enganado 18 anos, né? Numa igreja. Culpa dele também, ninguém é vítima, não estamos pregando por vitimismo. Culpa dele também. Só que, por uma simples reunião em amor, nos conta o testemunho. Qual é o seu testemunho? E eles também em sinceridade, né? Ele e Aldair também, que se Deus quiser, vamos ter um batismo, se Deus quiser, próximo. Estamos esperando no Senhor, né? Glória a Deus. Ficou perdido. E depois de 2 meses, mais ou menos, Deus encontrou ele. Como vocês escutaram no testemunho poderoso da salvação dele. E esse testemunho, amados, está correndo por muitas casas da denominação que ele pertencia. E eu acredito que muitos irão ser alcançados, irão ficar perdidos, sabendo que não têm o testemunho de Cristo, e serão salvos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estávamos orando hoje, chorava por isso, falei ontem com o irmão Edson, então vamos orar muito, para que muitos possam ouvir, possam ter esse verdadeiro testemunho em Cristo Jesus. Isso, amados, em muitos países, em muitos lugares onde fomos, não quero continuar mais, mas cuidemos das alianças ímpias com pregadores caídos ou pessoas caídas, ou também que nunca tenham sido convertidos. Cuidemos das doutrinas falsas, cuidemos dessa falsa interpretação de Romanos 10, 9 e 10, que fala só confessar. Não, tem que no coração, com coração, crer. E quem faz evidente isso é o Espírito Santo de Deus. Quem faz isso evidente, o testemunho, é o Espírito Santo de Deus, nós homens. Mas nós podemos ajudar as pessoas a terem esse entendimento. Amém? Só para terminar, para finalizar, nós somente somos instrumentos do Deus vivo, que Ele é o que faz a obra, Pai, Filho e Espírito Santo, nos corações de nós os homens,
em convencer se está perdido, se nunca foi salvo, ou se foi salvo, e agora está desviado de Deus. Então vai voltar, vai ter o testemunho, vai confessar o testemunho, vai pregar seu testemunho, vai pregar o evangelho, e esse testemunho vai ser usado por Deus permitir, para a salvação de outras almas, para que tenha esse mesmo testemunho de conversão. Amém? Algo mais? O testemunho de John Wesley, por exemplo. Só para acabar, obrigado. John Wesley, um pregador do século XVIII, 1700 e poucos. Obviamente, era um pregador de uma certa área doutrinal, mas ele pregava, ou seja, não estamos de acordo em tudo, mas ele pregava nascer de novo. Por quê? Porque ele nasceu numa família de muitos irmãos. Susana, sua mãe, Wesley, tinha 19 filhos. E ele, John, quase morre num incêndio. Mas Deus poupou a vida dele. E ele, literalmente, estudou, cresceu para ser um pregador da palavra de Deus, um ministro ordenado pela igreja da Inglaterra, né? Tá. 1700 e poucos. John Wesley dedicou sua vida em estudar, se formar, orar, ter metodologia de oração, estudo, tal. Tanto assim que ele fundou o metodismo, porque ele era bem metódico. E ele, depois, foi a pregar aos Estados Unidos, como pregador oficial nos Estados Unidos. Pregava. Na volta para a Inglaterra, numa das suas viagens, ele conheceu um grupo de moravos, pregadores da Alemanha. E eles, no meio de uma tormenta que parecia que ia afundar o barco, eles começaram a cantar. Tempestade, cantar, se regocijar no meio da morte possível. E ele ficou muito turbado no coração, porque falou: por que eles cantam? Estamos quase talvez morrendo. E eles cantam. E aí Deus começou a convencer ele que ele não tinha o que eles tinham, que era o testemunho do Espírito. Ele conheceu um pregador e já na Inglaterra começou a perguntar sobre o pregador perguntou: você tem o testemunho do Espírito em você, né? John Wesley, um pregador já 35 anos, amados, já pregando, já sendo famoso talvez. Esse pregador morava: você tem o testemunho em você do Espírito, ou seja, a conversão? E aí ficou chocado. Deus começou a tratar, a lidar com ele, até que na Inglaterra ele ficou totalmente perdido, angustiado, miserável, querendo ser salvo. Depois de um pouco tempo, depois ele foi verdadeiramente convertido. Um pregador, você pode ver a história dele. Busca, talvez vou pôr aqui posso pôr no link da história da conversão de John Wesley. Como depois de muitos anos de pregador, achando que era salvo, não foi salvo. E somente por perguntar, né? Qual é o testemunho? Você tem o testemunho do Espírito em você? Ele não tinha. E depois Deus salvou ele, John Wesley. E depois dos 35 tem um ministério muito frutífero nos Estados Unidos, na Inglaterra, conversão de muitas almas com o verdadeiro evangelho, nascer de novo, pregação de campos, porque já não aguentavam nas igrejas religiosas e falsas, farisaicas da Inglaterra. Ele teve que pregar nos campos, onde se reuniam milhares e milhares de pessoas para escutar no ar livre a pregação do evangelho, que chamava os pecadores a se arrependerem. Pregações tão fortes como que vocês são monstros de iniquidade, se não me engano, ele pregava assim. Vocês estão em oposição contra Deus. Vocês são inimigos de Deus. Se arrependem. Deus está oferecendo salvação. Se arrependem e creem em Jesus Cristo. Sejam salvos, nascidos de novo. O evangelho verdadeiro. Deus salvou muitas almas. Amados, que todos nós possamos ser realmente um verdadeiro mostro, testemunho de salvação, e poder compartilhar, ganhar almas e ter esse testemunho. Se você não tem esse testemunho, por favor, liga para nós. Queremos ajudar vocês. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado por todo, Pai. Te amamos e agradecemos, te glorificamos pela tua obra maravilhosa, Senhor, pela tua salvação, pelo testemunho do Espírito Santo em nós, Senhor, para poder andar no Espírito e não na carne, Senhor, para poder fazer tuas obras, Senhor, para amar este mundo perdido e pregar teu evangelho ao mundo perdido, mas mais importante, amar-te a ti com todo o coração, alma e força, Senhor,
e amar pregar a verdade e aborrecer, abominar esse evangelho falso, Senhor, que fala, Senhor, que somente se você confessa você já é salvo. Oh, repreende os pregadores, e assim como me repreendeste a mim, Senhor, e tiraste de mim essa mentira para pregar teu verdadeiro evangelho. Usa, Senhor, esta mensagem para salvar almas e para todos os irmãos que já têm o testemunho poderem ganhar almas para ti, Senhor, para a tua glória e honra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.